consistindo de certas teias ou tecidos primários, dos quais os vários órgãos cérebro, coração, pulmões e assim por diante são compactados, pois as várias acomodações de uma casa são construídas em várias proporções de madeira, ferro, pedra, tijolo, zinco e o resto, cada material tendo sua composição e proporções peculiares. Nenhum homem, vê-se, pode entender e estimar toda a estrutura ou suas partes, quais são suas fragilidades e quais são seus reparos, sem conhecer a natureza dos materiais. E a concepção forjada por Bichat, com seu estudo detalhado dos diferentes tecidos, agiu necessariamente em questões médicas, como o giro da luz do gás agiria em uma rua escura e iluminada a óleo, mostrando novas conexões e fatos de estrutura até então ocultos que devem ser levados em conta ao considerar os sintomas das doenças e a ação dos medicamentos. Mas os resultados que dependem da consciência e inteligência humanas funcionam lentamente, e agora, no final de 1829, a maior parte da prática médica ainda estava se pavoneando ou cambaleando ao longo dos velhos caminhos, e ainda havia trabalho científico a ser feito que poderia ter parecido uma sequência direta de Bichat. Este grande vidente não foi além da consideração dos tecidos como fatos últimos no organismo vivo, marcando o limite da análise anatômica, mas estava aberto a outramente dizer: essas estruturas não têm alguma base comum a partir da qual todas começaram, como sua sarnet, gaze, rede, cetim e veludo do casulo cru. Aqui estaria outra luz, como de oxidrogênio, mostrando o próprio grão das coisas e revisando todas as explicações anteriores. Dessa sequência do trabalho de Bichat, já vibrando ao longo de muitas correntes da mente europeia, Ligat ficou apaixonado. Ele ansiava por demonstrar as relações mais íntimas da estrutura viva e ajudar a definir o pensamento dos homens com mais precisão segundo a verdadeira ordem. O trabalho ainda não havia sido feito, mas apenas preparado para aqueles que sabiam como usar a preparação. Qual era o tecido primitivo? Dessa forma, Ligat fez a pergunta não exatamente da maneira exigida pela resposta que o aguardava, mas essa falta da palavra certa recai sobre muitos buscadores. E ele contava com intervalos de silêncio para ser aproveitado com vigilância, para retomar os fios da investigação com muitas dicas a serem obtidas com a aplicação diligente, não apenas do bisturi, mas do microscópio, que a pesquisa começara a usar novamente com novo entusiasmo de confiança. Esse era o plano de Ligat para seu futuro, fazer um bom pequeno trabalho para Middlemarch e um grande trabalho para o mundo. Ele era certamente um sujeito feliz nessa época, ter 27 anos, sem vícios fixos, com uma resolução generosa de que sua ação deveria ser benéfica e com ideias em seu cérebro que tornavam a vida interessante, além do culto da carne de cavalo e outros ritos místicos de observância cara, que as 800 libras que lhe restaram depois de comprar sua prática certamente não teriam ido muito longe para pagar. Ele estava em um ponto de partida que torna a carreira de muitos homens um bom assunto para apostas, se houvesse algum cavalheiro dado a essa diversão que pudesse apreciar as complicadas probabilidades de um propósito árduo, com todas as possíveis frustrações e promoções das circunstâncias, todas as sutilezas do equilíbrio interior, pelo qual um homem nada e faz seu ponto de vista ou então é levado de cabeça. O risco permaneceria mesmo com o conhecimento próximo do caráter de Ligat, pois o caráter também é um processo e um desdobramento. O homem ainda estava em formação, tanto quanto o médico de Middlemarch e o descobridor imortal, e havia virtudes e defeitos capazes de encolher ou expandir. As falhas não serão, espero, motivo para a retirada de seu interesse por ele. Entre nossos valiosos amigos não há um ou outro que seja um pouco autoconfiante e desdenhoso demais, cuja mente distinta é um pouco manchada de banalidade, que é um pouco beliscado aqui e protuberante ali com preconceitos nativos, ou cujas melhores energias podem cair no canal errado sob a influência de solicitações transitórias. Todas essas coisas podem ser alegadas contra Ligat, mas são as perífrases de um pregador educado, que fala de Adão e não gostaria de mencionar nada doloroso para os locatários de bancos. As falhas particulares das quais essas delicadas generalidades são destiladas têm fisionomias, dicção, sotaque e caretas distinguíveis, preenchendo papéis em dramas muito variados. Nossas vaidades diferem como nossos narizes. Toda presunção não é a mesma presunção, mas varia em correspondência com as minúcias da constituição mental em que um de nós difere do outro. A presunção de Ligat era do tipo arrogante, nunca sorridente, nunca impertinente, mas maciça em suas reivindicações e benevolentemente desdenhosa. Ele faria muito pelo macarrão, sentindo pena deles e tendo certeza de que eles não poderiam ter poder sobre ele. Ele havia pensado em se juntar aos Saint-Simonianos quando estava em Paris, a fim de colocá-los contra algumas de suas próprias doutrinas. Todos os seus defeitos eram marcados por traços afins e eram os de um homem que tinha um bom barítono,
cujas roupas caíam bem sobre ele e que, mesmo em seus gestos comuns, tinha um ar de distinção inata. Onde então estavam os pontos de banalidade? Diz uma jovem apaixonada por essa graça descuidada. Como poderia haver qualquer semelhança em um homem tão bem educado, tão ambicioso de distinção social, tão generoso e incomum em suas visões do dever social? Tão facilmente quanto pode haver estupidez em um homem de gênio se você o pegar desprevenido sobre o assunto errado, ou tantos homens que têm a melhor vontade de avançar no milênio social podem ser mal inspirados em imaginar seus prazeres mais leves, incapazes de ir além da música de Offenbach ou do trocadilho brilhante no último burlesco. Os pontos comuns de Ligati estavam na tez de seus preconceitos, que, apesar da nobre intenção e simpatia, eram metade deles, como os encontrados nos homens comuns do mundo. Aquela distinção de mente que pertencia ao seu ardor intelectual não penetrava em seu sentimento e julgamento sobre modas, ou mulheres, ou a conveniência de ser conhecido sem que ele diga que ele era mais bem nascido do que outros cirurgiões do país. Ele não pretendia pensar em móveis no momento, mas sempre que o fazia era de se temer que nem a biologia nem os esquemas de reforma o elevassem acima da vulgaridade de sentir que haveria uma incompatibilidade em sua mobília não ser das melhores. Quanto às mulheres, ele já havia sido arrastado de cabeça por uma loucura impetuosa, que ele pretendia ser definitiva, já que o casamento em algum período distante obviamente não seria impetuoso. Para aqueles que querem se familiarizar com Ligati, será bom saber qual foi aquele caso de loucura impetuosa, pois pode ser um exemplo do desvio intermitente da paixão a que ele estava propenso, junto com a bondade cavalheiresca que ajudou a torná-lo moralmente amável. A história pode ser contada sem muitas palavras. Aconteceu quando ele estava estudando em Paris, e exatamente na época em que, além de seus outros trabalhos, ele estava ocupado com alguns experimentos galvânicos. Uma noite, cansado de suas experiências e não sendo capaz de obter os fatos de que precisava, ele deixou seus sapos e coelhos em repouso sob sua dispensa tentadora e misteriosa de choques inexplicáveis, e foi terminar sua noite no teatro da Porte Saint-Martin, onde havia um melodrama que ele já tinha visto várias vezes, atraído, não pelo trabalho engenhoso dos autores colaboradores, mas por uma atriz cujo papel era esfaquear seu amante, confundindo-o com o duque mal intencionado da peça. Ligati estava apaixonado por essa atriz, como um homem está apaixonado por uma mulher com quem ele nunca espera falar. Ela era uma provençal, com olhos escuros, perfil grego e forma majestosa arredondada, tendo aquele tipo de beleza que carrega uma doce matrona mesmo na juventude, e sua voz era um arrulho suave. Ela tinha acabado de chegar a Paris e tinha uma reputação virtuosa, seu marido agindo com ela como o amante infeliz. Foi sua atuação que não foi melhor do que deveria ser, mas o público ficou satisfeito. O único relaxamento de Ligati agora era ir olhar para essa mulher, assim como ele poderia ter se jogado sob o sopro do doce sul em um banco de violetas por um tempo, sem prejuízo de seu galvanismo, ao qual ele logo retornaria. Mas esta noite o velho drama teve uma nova catástrofe. No momento em que a heroína deveria esfaquear seu amante e ele deveria cair graciosamente, a esposa realmente esfaqueou o marido, que caiu como a morte quis. Um grito selvagem perfurou a casa e o provençal caiu desmaiado. Um grito e um desmaio foram exigidos pela peça, mas o desmaio também foi real desta vez. Ligati saltou e subiu, mal sabia como, no palco, e foi ativo na ajuda, conhecendo sua heroína ao encontrar uma contusão em sua cabeça e levantá-la suavemente em seus braços. Paris ressoou com a história dessa morte. Foi um assassinato? Alguns dos admiradores mais calorosos da atriz estavam inclinados a acreditar em sua culpa e gostavam mais dela, por isso esse era o gosto daqueles tempos, mas Ligati não era um deles. Ele defendeu veementemente sua inocência, e a remota paixão impessoal por sua beleza que ele sentira antes havia passado agora para a devoção pessoal e terno pensamento de sua sorte. A noção de assassinato era absurda, nenhum motivo era descoberto, o jovem casal era entendido como adorável um pelo outro, e não era sem precedentes que um deslize acidental do pé tivesse trazido essas graves consequências. A investigação legal terminou com a libertação de Madame Laure. A essa altura, Ligati já havia tido muitas entrevistas com ela e a achava cada vez mais adorável. Ela falava pouco, mas isso foi um charme adicional. Ela estava melancólica e parecia grata, sua presença era suficiente como a da luz do entardecer. Ligati estava loucamente ansioso por sua afeição e com ciúmes de que qualquer outro homem além dele a conquistasse e a pedisse em casamento. Mas, em vez de reabrir seu noivado na Porte Saint-Martin, onde teria sido ainda mais popular pelo episódio fatal, ela deixou Paris sem avisar, abandonando sua pequena corte de admiradores. Talvez ninguém tenha levado a investigação longe, exceto Ligati, que sentiu que toda a ciência havia parado enquanto imaginava a infeliz Laure, atingida pela tristeza sempre errante, pagando e não encontrando nenhum consolador fiel.
atrizes ocultas. No entanto, não são tão difíceis de encontrar quanto alguns outros fatos ocultos, e não demorou muito para que Ligat reunisse indícios de que Laurie havia tomado a rota para Lyon. Ele a encontrou finalmente atuando com grande sucesso em Avignon com o mesmo nome, parecendo mais majestosa do que nunca como uma esposa abandonada carregando seu filho nos braços. Ele falou com ela depois da peça, foi recebido com a quietude habitual que lhe parecia bela como profundezas claras de água, e obteve permissão para visitá-la no dia seguinte, quando ele estava decidido a dizer a ela que a adorava e a pedir que ela se casasse com ele. Ele sabia que isso era como o impulso repentino de um louco incongruente mesmo com suas fraquezas habituais. Não importa. Era a única coisa que ele estava decidido a fazer. Ele tinha dois eus dentro dele, aparentemente, e eles devem aprender a se acomodar e suportar impedimentos recíprocos. Estranho que alguns de nós, com visão alternativa rápida, vejam além de nossas paixões e, mesmo enquanto deliramos nas alturas, contemplem a ampla planície onde nosso eu persistente faz uma pausa e nos espera. Ter abordado Laurie com qualquer terno que não fosse reverencialmente terno teria sido simplesmente uma contradição de todo o seu sentimento em relação a ela. Você veio de Paris para me encontrar? Ela disse a ele no dia seguinte, sentada diante dele com os braços cruzados e olhando para ele com olhos que pareciam se perguntar como um animal ruminante indomável se maravilha. Todos os ingleses são assim? Eu vim porque não conseguia viver sem tentar vê-lo. Você está sozinho. Eu te amo. Quero que você consinta em ser minha esposa. Vou esperar, mas quero que você prometa que vai se casar comigo mais ninguém. Laurie olhou para ele em silêncio com um brilho melancólico sob suas grandes pálpebras, até que ele estava cheio de certeza arrebatadora e se ajoelhou perto de seus joelhos. Vou te dizer uma coisa, disse ela, com seu jeito arrulhando, mantendo os braços cruzados. Meu pé realmente escorregou. Eu sei, disse Ligat depreciativamente. Foi um acidente fatal, um terrível golpe de calamidade que me ligou a você ainda mais. Novamente, Laurie fez uma pequena pausa e disse, lentamente, eu pretendia fazer isso. Ligat, homem forte como era, empalideceu e tremeu. Momentos pareceram passar antes que ele se levantasse e ficasse à distância dela. Havia um segredo, então, disse ele finalmente, até com veemência. Ele foi brutal com você. Você o odiava. Não. Ele me cansou, ele gostava demais. Ele moraria em Paris, e não no meu país. Isso não foi agradável para mim. Grande Deus, disse Ligat em um gemido de horror. E você planejou matá-lo. Eu não planejei. Veio a mim na peça, eu pretendia fazê-lo. Ligat ficou mudo e, inconscientemente, pressionou o chapéu enquanto olhava para ela. Ele viu essa mulher a primeira a quem ele dera sua jovem adoração em meio à multidão de criminosos estúpidos. Você é um bom jovem, disse ela. Mas eu não gosto de maridos. Eu nunca terei outro. 3 dias depois, Ligat estava em seu galvanismo novamente em seus aposentos em Paris, acreditando que as ilusões estavam no fim para ele. Ele foi salvo dos efeitos endurecedores pela abundante bondade de seu coração e sua crença de que a vida humana poderia ser melhorada. Mas ele tinha mais motivos do que nunca para confiar em seu julgamento, agora que era tão experiente, e daí em diante ele teria uma visão estritamente científica da mulher, sem nutrir expectativas, exceto aquelas que eram justificadas de antemão. Ninguém em Middlemarch provavelmente teria uma noção do passado de Ligat que aqui foi vagamente obscurecida e, de fato, os respeitáveis habitantes da cidade não eram mais dados do que os mortais em geral a qualquer tentativa ansiosa de exatidão na representação para si mesmos do que não estava sob seus próprios sentidos. Não apenas as jovens virgens daquela cidade, mas também os homens de barba grisalha muitas vezes se apressavam em conjecturar como um novo conhecido poderia ser forjado em seus propósitos, contentes com um conhecimento muito vago sobre a maneira como a vida o moldava para essa instrumentalidade. Middlemarch, de fato, contava com engolir Ligat e assimilá-lo muito confortavelmente. Capítulo 16. Tudo que na mulher é adorado em teu belo eu acho, pois todo o sexo só pode pagar o belo e o gentil. Sir Charles Sedley. A questão de saber se o Sr. e que deveria ser nomeado o capelão assalariado do hospital era um tópico empolgante para os Middlemarchers, e Ligat ouviu isso discutido de uma forma que lançou muita luz sobre o poder exercido na cidade pelo Sr. Ostrode. O banqueiro era evidentemente um governante, mas havia um partido de oposição, e mesmo entre seus apoiadores havia alguns que permitiam que se visse que seu apoio era um compromisso e que declararam francamente sua impressão de que o esquema geral das coisas, e especialmente as baixas do comércio, exigiam que você segurasse uma vela para o diabo. O poder do Sr.
Bulstrode não se devia simplesmente ao fato de ele ser um banqueiro do interior, que conhecia os segredos financeiros da maioria dos comerciantes da cidade e podia tocar as fontes de seu crédito. Foi fortalecido por uma beneficência que estava ao mesmo tempo pronta e severa, pronta para conferir obrigações e severa em observar o resultado. Ele havia reunido, como um homem trabalhador sempre em seu posto, uma participação importante na administração das instituições de caridade da cidade, e suas instituições de caridade particulares eram minuciosas e abundantes. Ele se esforçava muito para aprender Tei, o filho do sapateiro, e vigiava a ida de Tega à igreja. Ele defenderia Assaz, Strip, a lavadeira, contra a cobrança injusta de Stubbs por causa de seu terreno seco, e ele mesmo examinaria uma calúnia contra Assaz. Strip. Seus empréstimos menores particulares eram numerosos, mas ele investigava estritamente as circunstâncias antes e depois. Desta forma, um homem reúne um domínio na esperança e no medo de seus vizinhos, bem como na gratidão, e o poder, uma vez que entra nessa região sutil, se propaga, espalhando-se fora de toda proporção com seus meios externos. Era um princípio do SR. Bulstrode ganhar o máximo de poder possível, para que ele pudesse usá-lo para a glória de Deus. Ele passou por uma grande quantidade de conflitos espirituais e discussões internas para ajustar seus motivos e deixar claro para si mesmo o que a glória de Deus exigia. Mas, como vimos, seus motivos nem sempre foram corretamente apreciados. Havia muitas mentes grosseiras em Middlemarch cujas balanças reflexivas só podiam pesar as coisas no caroço, e eles tinham uma forte suspeita de que, uma vez que o Sr. Bulstrode não podia aproveitar a vida à sua maneira, comendo e bebendo tão pouco quanto ele, e se preocupando com tudo, ele deveria ter uma espécie de banquete de vampiro no sentido de domínio. O assunto da capelania surgiu à mesa do Sr. Disse quando Ligat estava jantando lá, e a conexão familiar com o Sr. Bulstrode não impediu, observou ele, alguma liberdade de observação até mesmo por parte do próprio anfitrião, embora suas razões contra o arranjo proposto se voltassem inteiramente para sua objeção aos sermões do Sr. E que eram todas doutrinas, e sua preferência pelo Sr. Farebroter, cujos sermões estavam livres dessa mácula. O Sr. Vice gostou bastante da ideia de o capelão ter um salário, supondo que fosse dado a Farebroter, que era um rapaz tão bom quanto sempre respirou, e o melhor pregador em qualquer lugar, e sociável também. Que linha você deve seguir, então? Disse o Sr. Chichele, o legista, um grande camarada de caça do Sr. Disse: Oh, estou muito feliz por não ser um dos diretores agora. Votarei a favor do reenvio conjunto dos diretores e da junta médica. Vou rolar um pouco da minha responsabilidade sobre seus ombros, doutor, disse o Sr. Ince, olhando primeiro para o doutor Sprague, o médico sênior da cidade, e depois para Ligat, que estava sentado em frente. Vocês, cavalheiros médicos, devem consultar que tipo de rascunho preto irão prescrever in Sr. Ligat. Eu sei pouco de qualquer um, disse Ligat, mas, em geral, as nomeações tendem a ser muito uma questão de gosto pessoal. O homem mais apto para um determinado cargo nem sempre é o melhor companheiro ou o mais agradável. Às vezes, se você quisesse fazer uma reforma, sua única maneira seria aposentar os bons companheiros de quem todos gostam e colocá-los fora de questão. O doutor Strage, que era considerado o médico de maior peso, embora se dissesse que o doutor Minchin tinha mais penetração, despojou seu rosto grande e pesado de toda expressão e olhou para a taça de vinho enquanto Ligat falava. Que quer que não fosse problemático e suspeito sobre esse jovem, por exemplo, uma certa ostentação quanto a ideias estranhas e uma disposição para perturbar o que havia sido resolvido e esquecido pelos mais velhos era positivamente indesejável para um médico cuja posição havia sido fixada 30 anos antes por um tratado sobre meningite, do qual pelo menos uma cópia marcada como própria estava encadernada em bezerro. De minha parte, tenho alguma simpatia com o doutor Sprague. A autossatisfação é um tipo de propriedade não tributada que é muito desagradável encontrar obsoleta. A observação de Ligat, no entanto, não atendeu ao sentido da empresa. O Sr. Vince disse que se pudesse fazer o que queria, não colocaria companheiros desagradáveis em lugar nenhum. Pendure suas reformas, disse o Sr. Digere, não há farsa maior no mundo. Você nunca ouve falar de uma reforma, mas significa algum truque para colocar novos homens. Espero que você não seja um dos homens do Lancet, Sr. Ligat querendo tirar o cargo de legista das mãos da profissão jurídica. Suas palavras parecem apontar nessa direção. Eu desaprovo a Clay, interpôs o doutor Sprague, não mais ninguém. Ele é um sujeito mal-intencionado, que sacrificaria a respeitabilidade da profissão, que todos sabem que depende das faculdades de Londres, para obter alguma notoriedade para si mesmo. Há homens que não se importam em ser chutados azuis se puderem ser falados. Mas Lockley está certo às vezes, acrescentou o doutor judicialmente.
Eu poderia mencionar um ou dois pontos em que o Clay está certo. Oh, bem, disse o SR. Tichele, não culpo nenhum homem por se levantar em favor de sua própria roupa, mas, chegando ao argumento, gostaria de saber como um legista deve julgar as provas se ele não teve um treinamento jurídico. Na minha opinião, disse Ligatti, o treinamento jurídico apenas torna o homem mais incompetente em questões que exigem conhecimento de outro tipo. As pessoas falam sobre evidências como se pudessem realmente ser pesadas em balanças por um juiz cego. Nenhum homem pode julgar o que é uma boa evidência sobre qualquer assunto em particular, a menos que conheça bem esse assunto. Um advogado não é melhor do que uma velha em um exame post-mortem. Como ele pode conhecer a ação de um veneno? Você também pode dizer que escanear versículos vai ensiná-lo a escanear as plantações de batata. Você está ciente, suponho, que não é tarefa do legista conduzir a autópsia, mas apenas colher o depoimento da testemunha médica? Disse o SR. Tichele, com certo desprezo. E muitas vezes é quase tão ignorante quanto o próprio legista, disse Ligatti. Questões de jurisprudência médica não devem ser deixadas ao acaso de conhecimento decente em uma testemunha médica, e o legista não deve ser um homem que acredite que a estricnina destruirá as camadas do estômago se um praticante ignorante lhe disser isso. Ligatti realmente perdeu de vista o fato de que o SR. Ticheli era o legista de Sua Majestade e terminou inocentemente com a pergunta: Você não concorda comigo, doutor? Esperare. Até certo ponto no que diz respeito aos distritos populosos e na metrópole, disse o doutor. Mas espero que demore muito até que esta parte do país perca os serviços de meu amigo Chichele, mesmo que isso possa fazer com que o melhor homem de nossa profissão suceda. Tenho certeza de que Vince concordará comigo. Sim, sim, dê-me um legista que seja um bom homem de caça, disse o SR. Vince, jovialmente. E, na minha opinião, você está mais seguro com um advogado. Ninguém pode saber tudo. A maioria das coisas é visitação de Deus. E quanto ao envenenamento, ora, o que você quer saber é a lei. Venha, vamos nos juntar às damas. A opinião particular de Ligatti era que o SR. Chichele poderia ser o próprio legista sem preconceito quanto à pelagem do estômago, mas ele não pretendia ser pessoal. Essa era uma das dificuldades de se mover na boa sociedade de Middlemarch. Era perigoso insistir no conhecimento como qualificação para qualquer cargo assalariado. Fred Vince chamara Ligatti de "e agora o SR". Chichele estava inclinado a chamá-lo de orelhas pontiagudas, especialmente quando, na sala de estar, ele parecia estar se tornando eminentemente agradável a Rosamond, a quem ele facilmente monopolizava em um tete-a-tete, já que a própria Vince estava sentada à mesa de chá. Ela não renunciou a nenhuma função doméstica para a filha, e o rosto bem-humorado e florescente da matrona, com as duas cordas cor-de-rosa voláteis flutuando de sua garganta fina e suas maneiras alegres para marido e filhos, certamente estavam entre as grandes atrações da casa Vince, atrações que tornavam ainda mais fácil se apaixonar pela filha. Tom de vulgaridade despretensiosa e inofensiva nas Vince deu mais efeito ao refinamento de Rosamond, que estava além do que Ligatti esperava. Certamente, pés pequenos e ombros perfeitamente torneados ajudam na impressão de maneiras refinadas, e a coisa certa dita parece surpreendentemente certa quando é acompanhada de curvas requintadas de lábios e pálpebras. E Rosamond poderia dizer a coisa certa, pois ela era inteligente com aquele tipo de esperteza que cata todos os tons, exceto o humorístico. Felizmente, ela nunca tentou brincar, e essa talvez fosse a marca mais decisiva de sua inteligência. Ela e Ligatti prontamente conversaram. Ele lamentou não tê-la ouvido cantar outro dia em Stone Court. O único prazer que ele se permitiu durante a última parte de sua estada em Paris foi ir ouvir música. Você estudou música, provavelmente, disse Rosamond. Não, conheço as notas de muitos pássaros e conheço muitas melodias de ouvido, mas a música que eu não conheço e não tenho noção sobre isso me encanta, me afeta. Quão estúpido é o mundo por não fazer mais uso de tal prazer ao seu alcance. Sim, e você achará Middlemarch muito desafinado. Quase não há bons músicos. Só conheço 2 cavalheiros que cantam bem. Suponho que esteja na moda cantar canções cômicas de maneira rítmica, deixando você gostar da melodia como se fosse tocada em um tambor? Ah, você ouviu o SR. Oer, disse Rosamond com um de seus raros sorrisos. Mas estamos falando muito mal de nossos vizinhos. E Gatti estava quase esquecendo que deveria continuar a conversa, pensando em como essa criatura era adorável, sua roupa parecendo ser feita do mais fraco céu azul, ela mesma tão imaculadamente loira, como se as pétalas de alguma flor gigantesca tivessem acabado de se abrir e revelá-la, e, no entanto, com essa loira infantil mostrando tanta graça pronta e autocontrolada.
Desde que ele tinha a memória de Laurie, Ligat havia perdido todo o gosto pelo silêncio de olhos arregalados, a vaca divina não o atraía mais, e Rosamond era exatamente o oposto dela. Mas ele se lembrou. Você vai me deixar ouvir um pouco de música esta noite, espero. Vou deixar você ouvir minhas tentativas, se quiser, disse Rosamond. Papai certamente insistirá em que eu cante, mas vou tremer diante de você, que ouviu os melhores cantores de Paris. Ouvi muito pouco, estive apenas uma vez em Londres. Mas nosso organista em ST. PTC é um bom músico, e eu continuo estudando com ele. Diga-me o que você viu em Londres. Muito pouco. Uma garota mais ingênua teria dito, ou tudo. Mas Rosamond sabia melhor. Alguns dos pontos turísticos comuns, como garotas cruas do campo, são sempre elevados. Você se considera uma garota crua do campo? Disse Ligat, olhando para ela com uma ênfase involuntária de admiração, o que fez Rosamond corar de prazer. Mas ela permaneceu simplesmente séria, virou um pouco o pescoço comprido e ergueu a mão para tocar suas maravilhosas tranças de cabelo, um gesto habitual para ela tão bonito quanto qualquer movimento da pata de um gatinho. Não que Rosamond fosse nem um pouco parecida com uma gatinha, ela era uma sílfide apanhada jovem e educada na casa das Eman. Garanto que minha mente está crua, disse ela imediatamente, eu passo em Middlemarch. Não tenho medo de falar com nossos antigos vizinhos. Mas eu tenho muito medo de você. Uma mulher talentosa quase sempre sabe mais do que nós, homens, embora seu conhecimento seja de um tipo diferente. Tenho certeza de que você poderia me ensinar 1000 coisas como um pássaro requintado poderia ensinar a um urso se houvesse alguma linguagem comum entre eles. Felizmente, existe uma linguagem comum entre mulheres e homens, e assim os ursos podem ser ensinados. Ah, lá está Fred começando a dedilhar. Devo ir impedi-lo de sacudir todos os seus nervos, disse Rosamond, movendo-se para o outro lado da sala, onde Fred, tendo aberto o piano, a pedido de seu pai, para que Rosamond pudesse dar-lhes um pouco de música, estava tocando entre parênteses Cherry Hip, com uma mão. Homens capazes que passaram nos exames farão essas coisas às vezes, não menos do que o depenado Freire. Freire, por favor, adie sua prática até amanhã. Você vai deixar o SR. Ligat doente, disse Rosamond. Ele tem um ouvido. Fred riu e continuou com sua melodia até o fim. Rosamond virou-se para Ligat, sorrindo gentilmente, e disse: Você percebe, os ursos nem sempre serão ensinados. Agora, Rose, disse Fred, saltando do banquinho e torcendo para cima para ela com uma expectativa sincera de prazer. Algumas boas músicas empolgantes primeiro. Rosamond julgou admiravelmente. Seu mestre na escola das Emon perto de uma cidade do condado com uma história memorável que tinha suas relíquias na igreja e no castelo era um daqueles excelentes músicos aqui e ali encontrados em nossas províncias, dignos de comparação com muitos capemeister notáveis em um país que oferece condições mais abundantes de celebridade musical. Rosamond, com instinto de executante, aprendeu sua maneira de tocar e deu sua grande interpretação de música nobre com a precisão de um eco. Foi quase surpreendente, ouvido pela primeira vez. Uma alma oculta parecia estar fluindo dos dedos de Rosamond, e assim foi, uma vez que as almas vivem em ecos perpétuos, e para toda expressão fina vai a algum lugar uma atividade originária, mesmo que seja apenas a de um intérprete. Ligat foi tomada e começou a acreditar nela como algo excepcional. Afinal, ele pensou, não é preciso se surpreender ao encontrar as raras conjunções da natureza em circunstâncias aparentemente desfavoráveis. Venha onde for, elas sempre dependem de condições que não são óbvias. Ele sentou-se olhando para ela e não se levantou para cumprimentá-la, deixando isso para os outros, agora que sua admiração se aprofundava. Seu canto era menos notável, mas também bem treinado e doce de ouvir como um carrilhão perfeitamente afinado. É verdade que ela cantou Meet Me Be Moonlight e You've Been Romind, pois os mortais devem compartilhar as modas de seu tempo, e ninguém, exceto os antigos, pode ser sempre clássico. Mas Rosamond também podia cantar Black Eyed Susan com efeito, ou os canzonetes de Haydn, ou Voit, Sapet, ou Bati. Bati, ela só queria saber o que seu público gostava. Seu pai olhou em volta para a companhia, deliciando-se com sua admiração. Sua mãe sentou-se, como uma niobe diante de seus problemas, com sua filhinha mais nova no colo, batendo suavemente na mão da criança para cima e para baixo no ritmo da música. E Fred, apesar de seu ceticismo geral em relação a Rose, ouvia sua música com perfeita lealdade, desejando poder fazer a mesma coisa em sua flauta. Foi a festa de família mais agradável que Ligat viu desde que chegou a Middlemarch. Os vices tinham a prontidão para desfrutar, a rejeição de toda a ansiedade e a crença na vida como um lote alegre, o que tornava uma casa excepcional na maioria das cidades do condado naquela época,
quando o evangelicalismo lançava uma certa suspeita de infecção por peste sobre as poucas diversões que sobreviviam nas províncias. Na casa dos Vinces sempre havia whist e as mesas de cartas estavam prontas agora, deixando alguns da companhia secretamente impacientes com a música. Antes que cessasse o SR. Para broter entrou um homem bonito, de peito largo, mas pequeno, de cerca de 40 anos, cujo preto era muito surrado, o brilho estava todo em seus rápidos olhos cinzentos. Ele veio como uma mudança agradável na luz, prendendo a pequena Louisa com bobagens paternais enquanto ela estava sendo conduzida para fora da sala pela Star. Morgan, cumprimentando a todos com alguma palavra especial e parecendo condensar mais conversa em 10 minutos do que havia sido mantido durante toda a noite. Ele reivindicou de Ligati o cumprimento de uma promessa de vir vê-lo. Eu não posso deixar você sair, você sabe, porque eu tenho alguns besouros para lhe mostrar. Nós, colecionadores, sentimos interesse em cada novo homem até que ele tenha visto tudo o que temos para mostrar a ele. Mas logo ele desviou para a mesa de assobio, esfregando as mãos e dizendo: Vem agora, vamos falar sério. SR. Iriate. Não julgar. Ar. Você é muito jovem e leve para esse tipo de coisa. Igate disse a si mesmo que o clérigo cujas habilidades eram tão dolorosas para o SR. Bulstrode parecia ter encontrado um recurso agradável nesta casa certamente não erudita. Ele podia entender pela metade o bom humor, a boa aparência dos mais velhos e dos mais jovens e a provisão para passar o tempo sem qualquer trabalho de inteligência poderiam tornar a casa sedutora para pessoas que não tinham uso especial para suas horas estranhas. Tudo parecia florescente e alegre, exceto Aztá. Morgan, que era morena, monótona e resignada, e no geral, como Azá. Vince costumava dizer exatamente o tipo de pessoa para uma governanta. Ligati não pretendia fazer muitas dessas visitas. Eles eram um desperdício miserável das noites, e agora, quando ele falou um pouco mais com Rosamond, ele pretendia se desculpar e ir. Você não vai gostar de nós em Middlemarch, tenho certeza, disse ela quando os jogadores de whist foram acomodados. Somos muito estúpidos e você está acostumado a algo bem diferente. Suponho que todas as cidades do interior sejam muito parecidas, disse Ligati. Mas notei que sempre se acredita que sua própria cidade é mais estúpida do que qualquer outra. Decidi tomar Middlemarch como vier e ficarei muito grato se a cidade me aceitar da mesma maneira. Certamente encontrei alguns encantos nele que são muito maiores do que eu esperava. Você quer dizer os passeios em direção a Tipton e Lowick? Todos estão satisfeitos com isso, disse Rosamond com simplicidade. Não, quero dizer algo muito mais próximo de mim. Rosamond levantou-se e alcançou sua rede, e então disse, você se importa em dançar? Não tenho certeza se homens inteligentes alguma vez dançam. Eu dançaria com você se você me permitisse. Oh, disse Rosamond, com uma leve risada depreciativa. Eu só ia dizer que às vezes dançamos e queria saber se você se sentiria insultado se fosse convidado a vir. Não com a condição que mencionei. Depois dessa conversa, Ligati pensou que estava indo, mas ao se mover em direção às mesas de whist, interessou-se em assistir à peça do SR. Para Broter, que era magistral, e também seu rosto, que era uma mistura impressionante de astuto e suave. Às 10 horas, o jantar foi trazido e se fizeram os costumes de Middlemarch e houve ponche, mas o SR. Farebroter tinha apenas um copo d'água. Ele estava ganhando, mas parecia não haver razão para que a renovação das borrachas terminasse e Ligati finalmente se despediu. Mas como não eram 11 horas, ele escolheu caminhar no ar fresco em direção à torre de St. Otolf, a igreja do SR. Farebroter, que se destacava escura, quadrada e maciça contra a luz das estrelas. Era a igreja mais antiga de Middlemarch. A vida, no entanto, era apenas um vicariato que valia apenas 400 por ano. Ligati tinha ouvido isso e agora se perguntava se o SR. Farebroter se importava com o dinheiro que ganhava nas cartas, pensando, ele parece um sujeito muito agradável, mas Bulstrode pode ter suas boas razões. Muitas coisas seriam mais fáceis para Ligati se descobrisse que o SR. Bulstrode era geralmente justificável. Qual é a doutrina religiosa dele para mim, se ele carrega algumas boas noções junto com ela? Deve-se usar os cérebros que podem ser encontrados. Essas foram na verdade as primeiras meditações de Ligati enquanto ele se afastava da casa do SR. Vince, e com base nisso temo que muitas senhoras o considerem dificilmente digno de sua atenção. Ele pensava em Rosamond e sua música apenas em segundo lugar, e embora, quando chegou a vez dela, ele se deteve na imagem dela pelo resto de sua caminhada. Ele não sentiu agitação e não teve a sensação de que qualquer nova corrente tivesse se estabelecido em sua vida.
Ele ainda não podia se casar, ele não desejava se casar por vários anos, e, portanto, ele não estava pronto para entreter a ideia de estar apaixonado por uma garota que ele admirava. Ele admirava Rosamond excessivamente, mas aquela loucura que uma vez o assediou por Laurie não era, pensou ele, provável que se repetisse em relação a qualquer outra mulher. Certamente, se apaixonar estivesse em questão, teria sido bastante seguro com uma criatura como essa está. Disse que tinha exatamente o tipo de inteligência que se desejaria em uma mulher polida, refinada, dócil, prestando-se a terminar em todas as iguarias da vida e consagrada em um corpo que expressava isso com uma força de demonstração que excluía a necessidade de outras evidências. Bigatti tinha certeza de que, se algum dia se casasse, sua esposa teria aquele brilho feminino, aquela feminilidade distinta que deve ser classificada com flores e música, aquele tipo de beleza que por sua própria natureza era virtuosa, sendo moldada apenas para alegrias puras e delicadas. Mas como ele não pretendia se casar pelos próximos 5 anos, seu negócio mais urgente era examinar o novo livro de Louis sobre febre, no qual ele estava especialmente interessado, porque conhecera Louis em Paris e acompanhara muitas demonstrações anatômicas para verificar as diferenças específicas de tifo e febre tifoide. Ele foi para casa e leu até a menor hora, trazendo uma visão muito mais desafiadora de detalhes e relações para este estudo patológico do que ele jamais pensara ser necessário aplicar às complexidades do amor e do casamento, sendo esses assuntos sobre os quais ele se sentia amplamente informado pela literatura e pela sabedoria tradicional que é transmitida na conversa genial dos homens. Considerando que Fever tinha condições obscuras e deu-lhe aquele delicioso trabalho da imaginação que não é mera arbitrariedade, mas o exercício do poder disciplinado combinando e construindo com mais claro olho para as probabilidades e a mais completa obediência ao conhecimento, e então, em aliança ainda mais enérgica com a natureza imparcial, mantendo-se distante para inventar testes pelos quais tentar seu próprio trabalho. Muitos homens foram elogiados como vividamente imaginativos com a força de sua profusão em desenhos indiferentes ou uma ração barata, relatos de conversas muito pobres acontecendo em orbes distantes, ou retratos de Lúcifer descendo em suas más tarefas como um homem grande e feio com asas de morcego e jatos de fosforescência, ou exageros de devassidão que parecem refletir a vida em um sonho doentio. Mas esses tipos de inspiração Ligati considerava bastante vulgares e vínicos em comparação com a imaginação que revela ações sutis e inacessíveis a qualquer tipo de lente, mas rastreadas naquela escuridão externa através de longos caminhos de sequência, necessária pela luz interior que é o último refinamento da energia, capaz de banhar até mesmo os átomos etéreos em seu espaço idealmente iluminado. Ele, por sua vez, havia jogado fora todas as invenções baratas onde a ignorância se encontra capaz e à vontade. Ele estava apaixonado por aquela árdua invenção que é o próprio óleo da pesquisa, enquadrando provisoriamente seu objeto e corrigindo para uma relação cada vez mais exata. Ele queria perfurar a obscuridade daqueles processos minuciosos que preparam a miséria e a alegria humanas, essas vias invisíveis que são os primeiros esconderijos de angústia, mania e crime, aquele delicado equilíbrio e transição que determinam o crescimento da consciência feliz ou infeliz. Enquanto ele jogava o livro no chão, esticava as pernas em direção às brasas da grelha e apertava as mãos na parte de trás da cabeça, naquele agradável crepúsculo de excitação quando o pensamento passa do exame de um objeto específico para um senso sufocante de suas conexões com todo o resto de nossa existência parece, por assim dizer, para se jogar de costas depois de nadar vigorosamente e flutuar com o repouso de forças inesgotáveis. Ligati sentiu um prazer triunfante em seus estudos e algo como pena daqueles homens menos sortudos que não eram de sua profissão. Se eu não tivesse tomado esse rumo quando era rapaz, pensou ele, poderia ter entrado em algum trabalho estúpido de cavalo de tração ou outro e vivido sempre em antolhos. Eu nunca teria sido feliz em qualquer profissão que não despertasse a mais alta atenção intelectual e, ainda assim, me mantivesse em bom contato caloroso com meus vizinhos. Não há nada como a profissão médica para isso, pode-se ter a vida científica exclusiva que toca à distância e fazer amizade com os velhos nebulosos da paróquia também. É um pouco mais difícil para um clérigo, Farebroter parece ser uma anomalia. Este último pensamento trouxe de volta os vinces e todas as fotos da noite. Eles flutuaram em sua mente de forma bastante agradável, e quando ele pegou a vela da cama, seus lábios se curvaram com aquele sorriso incipiente que pode acompanhar lembranças agradáveis. Ele era um sujeito ardente, mas no momento seu ardor estava absorto no amor por seu trabalho e na ambição de fazer com que sua vida fosse reconhecida como um fator para uma vida melhor da humanidade como outros heróis da ciência que não tinham nada além de uma obscura prática campestre para começar. Pobre Ligati. Ou devo dizer, pobre Rosamond. Cada um vivia em um mundo do qual o outro nada sabia.
Não ocorrera a Ligate que ele havia sido objeto de ansiosa meditação para Rosamond, que não tinha nenhuma razão para colocar seu casamento em perspectiva distante, nem quaisquer estudos patológicos para desviar sua mente daquele hábito ruminante, daquela repetição interior de olhares, palavras e frases, que faz uma grande parte na vida da maioria das meninas. Ele não pretendia olhar para ela ou falar com ela com mais do que a inevitável quantidade de admiração e elogio que um homem deve dar a uma linda garota. Na verdade, parecia-lhe que seu prazer com a música dela havia permanecido quase em silêncio, pois temia cair na grosseria de contar a ela sua grande surpresa por ela possuir tal realização. Mas Rosamund registrou cada olhar e palavra e os estimou como os incidentes iniciais de um romance preconcebido, incidentes que agregam valor ao desenvolvimento e clímax previstos. No romance de Rosamund, não era necessário imaginar muito sobre a vida interior do herói ou sobre seus negócios sérios no mundo. É claro, ele tinha uma profissão e era inteligente, além de suficientemente bonito, mas o fato picante sobre Ligate foi seu bom nascimento, que o distinguiu de todos os admiradores de Middlemarch e apresentou o casamento como uma perspectiva de subir na hierarquia e se aproximar um pouco mais daquela condição celestial na Terra em que ela não teria nada a ver com pessoas vulgares, e talvez finalmente se associasse com parentes bastante iguais às pessoas do condado que desprezavam os Middlemarchers. Fazia parte da esperteza de Rosamond discernir muito sutilmente o mais leve aroma de posição, e uma vez, quando ela viu a senhorita Brooks acompanhando seu tio nos julgamentos do condado e sentada entre a aristocracia, ela os invejou, apesar de suas roupas simples. Se você acha incrível que imaginar Ligate como um homem de família possa causar emoções de satisfação que tenham algo a ver com a sensação de que ela estava apaixonada por ele, pedirei que use seu poder de comparação com um pouco mais de eficácia e considere se o Pano Vermelho e as Dragonas nunca tiveram uma influência desse tipo. Nossas paixões não vivem separadas em câmaras trancadas, mas, vestidas com seu pequeno guarda-roupa de noções, trazem suas provisões para uma mesa comum e bagunçam juntas, alimentando-se do estoque comum de acordo com seu apetite. Rosamond, de fato, estava inteiramente ocupada não exatamente com Tertius Ligate como ele estava em si mesmo, mas com sua relação com ela, e era desculpável para uma garota que estava acostumada a ouvir que todos os rapazes seriam ou realmente estavam apaixonados por ela, acreditar imediatamente que Ligate não poderia ser exceção. Seus olhares e palavras significavam mais para ela do que os de outros homens, porque ela se importava mais com eles. Ela pensava neles diligentemente e diligentemente atendia àquela perfeição de aparência, comportamento, sentimentos e todas as outras elegâncias que encontrariam em Ligate um admirador mais adequado do que ela ainda tinha consciência. Pois Rosamond, embora nunca fizesse nada que lhe fosse desagradável, era trabalhadora e agora, mais do que nunca, ela estava ativa em esboçar suas paisagens, carrinhos de mercado e retratos de amigos, praticando sua música e sendo de manhã à noite seu próprio padrão de uma dama perfeita, tendo sempre uma audiência em sua própria consciência, às vezes com a adição não indesejável de uma audiência externa mais variável nos numerosos visitantes da casa. Ela também encontrou tempo para ler os melhores romances e até mesmo os segundos melhores, e sabia muita poesia de cor. Seu poema favorito era Lala Hope, a melhor garota do mundo. Ele será um sujeito feliz se a pegar. Foi o sentimento dos cavalheiros idosos que visitaram os vices, e os jovens rejeitados pensaram em tentar novamente, como é a moda nas cidades do interior, onde o horizonte não é denso com os rivais que se aproximam. Mas Blimdale achava que Rosamond havia sido educada a um nível ridículo, pois de que adiantava as realizações que seriam deixadas de lado assim que ela se casasse. Enquanto sua tia Bulstrode, que tinha uma fidelidade fraternal para com a família de seu irmão, tinha dois desejos sinceros para Rosamond: que ela pudesse mostrar uma mudança de opinião mais séria e que pudesse se encontrar com um marido cuja riqueza correspondesse aos seus hábitos. Capítulo 17. A pessoa do balconista sorriu e disse: Promis era uma empregada bonita, mas sendo pobre, ela morreu solteira. Morrer. Candem Farebroter, a quem Ligate foi ver na noite seguinte, morava em um antigo presbitério, construído de pedra, venerável o suficiente para combinar com a igreja que olhava. Todos os móveis da casa também eram velhos, mas com outro grau de idade o do pai e do avô do S.E. Farebroter. Havia cadeiras brancas pintadas, com dourados e grinaldas e alguns damascos de seda vermelha persistentes com fendas. Havia retratos gravados de lord chanceleres e outros advogados célebres do século passado, e havia velhos óculos de cais para refleti-los, bem como as mesinhas de madeira acetinada e os sofás que lembraram um prolongamento de cadeiras inquietas, todas em relevo contra o lambril escuro.
Essa era a fisionomia da sala de estar em que Ligate foi mostrado, e havia 3 senhoras para recebê-lo, que também eram antiquadas e de uma respeitabilidade desbotada, mas genuína. Assá, Parebroter, a mãe de cabelos brancos do vigário, franzida e com lenços de limpeza delicada, ereta, olhos rápidos e ainda com menos de 70 anos. Miss Noble, sua irmã, uma velhinha de aspecto manso, com babados e lenços decididamente mais gastos e remendados, e a senhorita Winifred Farebroter, a irmã mais velha do vigário, bonita como ele, mas beliscada e subjugada como as mulheres solteiras tendem a ser, que passam a vida em sujeição ininterrupta aos mais velhos. Ligate não esperava ver um grupo tão pitoresco, sabendo simplesmente que o Sr. Farebroter era solteiro. Ele pensou em ser conduzido a um aconchego onde a mobília principal provavelmente seriam livros e coleções de objetos naturais. O próprio vigário parecia ter um aspecto bastante mudado, como a maioria dos homens faz quando conhecidos feitos em outros lugares os veem pela primeira vez em suas próprias casas, alguns de fato aparecendo como um ator de papéis geniais desvantajosamente escalados para o mesquinho em uma nova peça. Este não era o caso do Sr. Farebroter. Ele parecia um pouco mais brando e silencioso, sendo o principal orador sua mãe, enquanto ele apenas fazia um comentário moderador bem-humorado aqui e ali. A velha senhora estava evidentemente acostumada a dizer à sua companhia o que eles deveriam pensar e a não considerar nenhum assunto seguro sem sua direção. Ela teve tempo livre para essa função, tendo todos os seus pequenos desejos atendidos pela Star. Enquanto isso, a minúscula senhorita Noble carregava no braço uma pequena cesta, na qual desviou um pouco de açúcar, que primeiro deixara cair no pires como se fosse por engano, olhando em volta furtivamente depois, e voltando para sua xícara de chá com um pequeno ruído inocente como de um pequeno quadrúpede tímido. Por favor, não pense mal das tá. Essa cesta continha pequenas economias de sua comida mais portátil, destinada aos filhos de seus amigos pobres, entre os quais ela trotava nas belas manhãs. Cuidar e acariciar todas as criaturas necessitadas era um deleite tão espontâneo para ela que ela considerava isso como se fosse um vício agradável em que ela era viciada. Talvez ela estivesse consciente de ser tentada a roubar daqueles que tinham muito que ela poderia dar àqueles que não tinham nada, e carregava em sua consciência a culpa desse desejo reprimido. É preciso ser pobre para conhecer o luxo de dar. Ah! Farebroter deu as boas-vindas ao convidado com uma formalidade e precisão animadas. Ela logo informou que eles não costumavam precisar de ajuda médica naquela casa. Ela havia criado seus filhos para usar flanela e não comer demais, último hábito que ela considerara a principal razão pela qual as pessoas precisavam de médicos. Egate implorou por aqueles cujos pais e mães haviam comido demais, mas Farebroter tinha essa visão das coisas perigosa. A natureza era mais justa do que isso. Seria fácil para qualquer criminoso dizer que seus ancestrais deveriam ter sido enforcados em seu lugar. Se aqueles que tiveram pais e mães ruins eram maus, eles eram enforcados por isso. Não havia necessidade de voltar atrás no que você não podia ver. Minha mãe é como o velho George III, disse o vigário. Ela se opõe à metafísica. Eu me oponho ao que está errado, Camden. Eu digo, mantenha algumas verdades claras e faça tudo se encaixar com elas. Quando eu era jovem, Sr. Ligate, nunca houve qualquer dúvida sobre o certo e o errado. Conhecíamos nosso catecismo e isso era o suficiente. Aprendemos nosso credo e nosso dever. Toda pessoa respeitável da igreja tinha as mesmas opiniões. Mas agora, se você falar do próprio livro de orações, você está sujeito a ser contradito. Isso torna um momento bastante agradável para aqueles que gostam de manter seu próprio ponto, disse Ligate. Mas minha mãe sempre cede, disse o vigário, maliciosamente. Não, Camden, você não deve levar o Sr. Ligate a um erro sobre mim. Nunca mostrarei esse desrespeito aos meus pais, desistir do que eles me ensinaram. Qualquer um pode ver o que vem da virada. Se você muda uma vez, por que não 20 vezes? Um homem pode ver bons argumentos para mudar uma vez e não vê-los para mudar novamente, disse Ligate, divertido com a velha senhora decisiva. Com licença. Se você se basear em argumentos, eles nunca faltam, quando um homem não tem constância mental. Meu pai nunca mudou e ele pregava sermões morais claros sem argumentos, e era um bom homem poucos melhores. Quando você me conseguir um bom homem feito de argumentos, eu lhe darei um bom jantar com a leitura do livro de culinária. Essa é a minha opinião, e acho que o estômago de qualquer um vai me suportar. Sobre o jantar, certamente, mãe, disse o Sr. Farebroter. É a mesma coisa, o jantar ou o homem. Tenho quase 70 anos, Sr. Ligate, e venho com base na experiência. Não é provável que eu siga novas luzes, embora haja muitas delas aqui como em outros lugares. Eu digo, eles vieram com os materiais mistos que não lavam nem se desgastam.
Não era assim na minha juventude. Um clérigo era um clérigo, e um clérigo, você pode ter certeza, era um cavalheiro, se nada mais. Mas agora ele pode não ser melhor do que um dissidente e querer afastar meu filho sob o pretexto de doutrina. Mas quem quiser afastá-lo, tem orgulho de dizer, SR. Ediate que ele se comparará a qualquer pregador neste reino, para não falar desta cidade, que é apenas um padrão baixo a seguir, pelo menos, a meu ver, pois nasci e cresci em Exeter. Uma mãe nunca é parcial, disse o SR. Farebroter, sorrindo. O que você acha que a mãe de Tic diz sobre ele? Ah, pobre criatura. O que de fato? Disse Azar. Farebroter, sua nitidez embotada por um momento por sua confiança nos julgamentos maternos. Ela diz a verdade para si mesmo, confie nisso. E qual é a verdade? Disse Ligat. Sou curioso para saber. Oh, nada de ruim, disse o SR. Farebroter. Ele é um sujeito zeloso, não muito erudito e não muito sábio. Eu acho porque não concordo com ele. Ora, Camden, disse a senhorita Winifred, Griffin e sua esposa me disseram apenas hoje que o SR. Dick disse que eles não deveriam ter mais carvões se viessem ouvi-lo pregar. Ah, vá. Farebroter largou o tricô, que ela havia retomado depois de sua pequena porção de chá e torradas, e olhou para o filho como se dissesse: Você ouviu isso? A senhorita Noble disse: Oh, coitados. Coitados. Em referência, provavelmente, à dupla perda da pregação e do carvão. Mas o vigário respondeu baixinho: Isso é porque eles não são meus paroquianos. E eu não acho que meus sermões valham um monte de brasas para eles. SR. Hidrate disse a Zaa. Para broter, que não podia deixar isso passar, você não conhece meu filho. Ele sempre se subestima. Eu digo a ele que ele está subestimando o Deus que o fez e fez dele um excelente pregador. Isso deve ser uma dica para eu levar o SR. Hidrate para o meu escritório. Mãe, disse o vigário, indo. Prometi mostrar-lhe minha coleção, acrescentou, voltando-se para Hidrate. Vamos embora? Todas as três senhoras protestaram. O SR. Hidrate não deveria ser apressado sem poder aceitar outra xícara de chá, Astar. Winifred tinha muito chá bom no bule. Porque Camden estava com tanta pressa em levar um visitante ao seu covil, não havia nada além de vermes em conserva e gavetas cheias de garrafas azuis e mariposas, sem carpete no chão. O SR. Hidrate deve desculpá-lo. Um jogo de cribagem seria muito melhor. Em suma, era claro que um vigário poderia ser adorado por sua mulher como o rei dos homens e pregadores, e ainda assim ser considerado por eles para estar em muita necessidade de sua direção. Hidrate, com a habitual superficialidade de um jovem solteiro, admirou-se de que o SR. Para Broter não os tivesse ensinado melhor. Minha mãe não está acostumada a receber visitantes que possam se interessar por meus hobbies, disse o vigário, enquanto abria a porta de seu escritório, que era de fato tão despojado de luxos para o corpo quanto as senhoras haviam sugerido, a menos que um pequeno cachimbo de porcelana e uma caixa de tabaco fossem excetuados. Homens de sua profissão geralmente não fumam, disse ele. E Gatti sorriu e balançou a cabeça. Nem da minha, propriamente, suponho. Você ouvirá aquele cachimbo alegado contra mim por Bulstrode and Company. Eles não sabem o quão satisfeito o diabo ficaria se eu desistisse. Eu entendo. Você tem um temperamento excitável e quer um sedativo. Eu sou mais pesado e deveria ficar ocioso com isso. Eu deveria correr para a ociosidade e estarinar lá com todas as minhas forças. E você pretende dar tudo ao seu trabalho. Sou cerca de 10 ou 12 anos mais velho que você e cheguei a um acordo. Eu alimento uma fraqueza ou duas para que não fiquem clamorosas. Veja, continuou o vigário, abrindo várias gavetas pequenas. Imagino ter feito um estudo exaustivo da entomologia deste distrito. Estou indo tanto com a fauna quanto com a flora, mas pelo menos fiz bem aos meus insetos. Somos singularmente ricos em ortópteros. Não sei se há. Você pegou aquela jarra de vidro e você está olhando para ela em vez de minhas gavetas. Você realmente não se importa com essas coisas? Não ao lado deste adorável monstro anencefálico. Nunca tive tempo de me dedicar muito à história natural. Fui mordido desde cedo com interesse em estrutura, e é o que está mais diretamente na minha profissão. Além disso, não tenho hobby. Eu tenho mar para nadar lá. Ah, você é um sujeito feliz, disse o SR. Arebroter, virando-se e começando a encher o cachimbo. Você não sabe o que é querer tabaco espiritual, mas emendas de textos antigos, ou pequenos itens sobre uma variedade de afis brassicai, com a conhecida assinatura de Philomicron, para Toddler's Magazine, um tratado erudito sobre a entomologia do Pentateuco, incluindo todos os insetos não mencionados, mas provavelmente encontrados pelos israelitas em sua passagem pelo deserto, com uma monografia sobre a formiga, como tratada por Salomão, mostrando a harmonia do livro de Provérbios com os resultados da pesquisa moderna. Você não se importa que eu fumige?
Ligat ficou mais surpreso com a abertura dessa palestra do que com seu significado implícito que o vigário não se sentia totalmente na vocação certa. O arrumo das gavetas e prateleiras, e a estante cheia de caros livros ilustrados sobre história natural fizeram-no pensar novamente nos ganhos nas cartas e no seu destino. Mas ele estava começando a desejar que a melhor construção de tudo o que o SR. Parebroter fez fosse a verdadeira. A franqueza do vigário não parecia do tipo repulsivo que vem de uma consciência inquieta que busca evitar o julgamento dos outros, mas simplesmente o alívio de um desejo de fazer com o mínimo de pretensão possível. Aparentemente, ele não estava sem a sensação de que sua liberdade de expressão poderia parecer prematura, pois ele disse imediatamente: Eu ainda não lhe disse que tenho a vantagem de você, SR. Ligat, e o conheço melhor do que você me conhece. Você se lembra de Troley, que dividiu seu apartamento em Paris por algum tempo? Eu era correspondente dele e ele me contou muito sobre você. Eu não tinha certeza quando você veio pela primeira vez que você era o mesmo homem. Fiquei muito feliz quando descobri que você estava. Só não esqueço que você não teve o mesmo prólogo sobre mim. Ligat adivinhou alguma delicadeza de sentimento aqui, mas não a entendeu pela metade. A propósito, disse ele, o que aconteceu com Troley? Eu perdi de vista. Ele estava interessado nos sistemas sociais franceses e falava em ir para o sertão para fundar uma espécie de comunidade pitagórica. Ele se foi. De jeito nenhum. Ele está praticando em um banho alemão e se casou com uma paciente rica. Então minhas noções são as melhores, até agora, disse Ligat, com uma risada curta e desdenhosa. Ele queria, a profissão médica era um sistema inevitável de farsa. Eu disse, a culpa estava nos homens que se entregam a mentiras e loucuras. Em vez de pregar contra a farsa fora dos muros, talvez seja melhor montar um aparelho de desinfecção dentro. Em suma, estou relatando minha própria conversa. Você pode ter certeza de que tive todo o bom senso do meu lado. Seu esquema é muito mais difícil de realizar do que a comunidade pitagórica, no entanto. Você não apenas tem o velho Adão em si mesmo contra você, mas você tem todos os descendentes do Adão original que formam a sociedade ao seu redor. Veja, paguei 12 ou 13 anos a mais do que você pelo meu conhecimento das dificuldades. Mas o SR. Parebroter interrompeu por um momento e depois acrescentou: Você está olhando para aquele vaso de vidro novamente. Quer fazer uma troca? Você não deve tê-lo sem uma troca justa. Eu tenho alguns ratos marinhos e espécimes finos sem espíritos. E vou adicionar a novidade de Robert Brown observações microscópicas sobre o pólen das plantas se você ainda não a tiver. Ora, vendo como você anseia pelo monstro, eu poderia pedir um preço mais alto. Suponha que eu lhe peça para olhar através das minhas gavetas e concordar comigo sobre todas as minhas novas espécies. O vigário, enquanto falava dessa maneira, alternadamente se movia com o cachimbo na boca e voltava a pendurar com carinho sobre as gavetas. Isso seria uma boa disciplina, você sabe, para um jovem médico que tem que agradar seus pacientes em Middlemarch. Você deve aprender a ficar entediado, lembre-se. No entanto, você terá um monstro em seus próprios termos. Você não acha que os homens superestimam a necessidade de engraçar as bobagens de todos, até serem desprezados pelos próprios tolos que o moram? Disse Ligat, movendo-se para o lado do SR. Parebroter e olhando distraidamente para os insetos dispostos em gradação fina, com nomes inscritos em letras requintadas. O caminho mais curto é fazer sentir seu valor para que as pessoas o tolerem, quer você as lisonjeie ou não. Com todo o meu coração. Mas então você deve ter certeza de ter o valor e deve se manter independente. Muito poucos homens podem fazer isso. Ou você sai do serviço completamente e não serve para nada, ou usa o arnês e puxa muito para onde seus companheiros de jugo puxam. Mas olhe para esses ortópteros delicados. Afinal, Ligat teve que examinar cada gaveta, o vigário rindo de si mesmo e, ainda assim, persistindo na exposição. A propósito do que você disse sobre o uso de arreios, começou Ligat, depois que eles se sentaram, decidi há algum tempo fazer o mínimo possível. Foi por isso que decidi não tentar nada em Londres, pelo menos por muitos anos. Não gostei do que vi quando estava estudando lá tanto biguigismo vazio e truques obstrutivos. No campo, as pessoas têm menos pretensão de conhecimento e são menos companheiras, mas por isso afetam menos o amor próprio. A pessoa faz menos sangue ruim e pode seguir o próprio curso com mais calma. Sim, bem, você teve um bom começo, você está na profissão certa, o trabalho para o qual se sente mais apto. Algumas pessoas perdem isso e se arrependem tarde demais. Mas você não deve ter muita certeza de manter sua independência. Você quer dizer laços familiares. Disse Ligat, concebendo que eles poderiam pressionar com bastante força o SR. Parebroter. Não totalmente. Claro que eles tornam muitas coisas mais difíceis.
Mas uma boa esposa ou uma boa mulher não mundana pode realmente ajudar um homem e mantê-lo mais independente. Há um paroquiano meu um bom sujeito, mas que dificilmente teria sobrevivido como fez sem sua esposa. Você conhece os Garts? Acho que eles não eram pacientes de Peacock. Não, mas há uma senhorita Gart na casa do velho Featherstone, em Lowick. A filha deles, uma garota excelente. Ela é muito quieta, eu mal anotei. Ela notou você, no entanto, confie nisso. Eu não entendo, disse Lidate, ele mal conseguia dizer claro. Oh, ela valia todo mundo. Eu a preparei para a confirmação, ela é uma das minhas favoritas. O SR. Arebroter bufou alguns momentos em silêncio, Lidgate não se importando em saber mais sobre os guards. Por fim, o vigário largou o cachimbo, esticou as pernas e virou os olhos brilhantes com um sorriso para Lidgate, dizendo: